Olá pessoal, meu nome é Cláudia Rizieri. Eu estarei ministrando a disciplina de Desenvolvimento Humano e Organizacional, DHO, com vocês. Nós teremos 2 blocos por semana, então são 5 horas aulas aí, são 2 blocos. E é a primeira vez que nós teremos contato, a primeira vez que eu estarei ministrando uma disciplina com a turma de vocês. Provavelmente nós nos encontramos pelos corredores quando havia as aulas presenciais, mas esse é o nosso primeiro contato remoto. Então, por enquanto vai ser assim, até que a gente possa novamente nos encontrarmos pessoalmente. Essa disciplina tem uma base tecnológica extensa, eu deixei disponível ali no Teams para que vocês possam dar uma olhada no que a gente vai estudar esse semestre. Também disponibilizei via WhatsApp. Agradeço ao representante pela criação do grupo do WhatsApp. É muito importante que a gente tenha esse meio de comunicação também. Eu estarei disponível para vocês no Teams, no WhatsApp, no e-mail institucional. Como eu já coloquei a vocês, serão todos os dias, o dia todo. Eu darei um plantão das 7 às 8. Então vocês podem direcionar perguntas, o horário que vocês quiserem, eu estarei respondendo. Assim que eu vejo a pergunta, eu analiso e dou a resposta para o aluno, seja pelo WhatsApp, seja pelo Teams, seja pelo e-mail institucional. Então ele vai escolher aquilo que mais lhe agrada. Se ele tiver uma dúvida que ele não queira compartilhar com o grupo, ele pode me chamar no privado do WhatsApp, ele pode criar um chat lá no Teams e me chamar à parte e fazer a pergunta. Mas não deixem de fazer perguntas, porque é por meio delas que eu vou direcionar as aulas, que eu vou ter assunto para poder discutir com vocês, certo? Então, eu tinha mencionado a vocês que nós teríamos 2 atividades, e é o que nós vamos ter nesse primeiro mês. Nós temos 3 semanas de aula no mês de agosto, então nós vamos ter 2 atividades a serem desenvolvidas, porém, nos meses subsequentes, a cada quinzena nós vamos ter 2 atividades, ou seja, 4 atividades por mês. Mas não vamos pensar nisso agora, vamos pensar nas atividades que a gente tem inicialmente no desenvolvimento humano e organizacional, para a gente retomar as atividades remotas e entrar nesse segundo semestre. É importante que vocês tenham noção de que nós vamos estudar todo o processo de integração de um colaborador dentro da organização. Nós vamos falar de treinamento e desenvolvimento do colaborador. Nós vamos ter uma visão tanto de colaborador como de gestor, que é importante que vocês tenham as 2 visões. Vocês se coloquem como colaboradores, empregados, funcionários, e vocês se colocam também como futuros gestores da área de recursos humanos. Então as atividades elas vão ser sempre práticas, para que vocês sejam criativos e utilizem o conhecimento que vocês têm no curso para criar. Se alguém pedisse para vocês desenvolver um programa de integração, você saberia desenvolver? No curso, nessa disciplina, a gente vai aprender a desenvolver programas de integração, treinamentos, desenvolvimento de colaborador. Então vamos estar dos 2 lados. É importante que vocês vão ter a parte prática, certo? Se vocês já estão na área, mais fácil ainda. Se vocês ainda não estão, vocês vão ter esse conhecimento para poder um dia aplicar. Então o que é um programa de integração? O próprio nome já diz, eu vou integrar pessoas, eu vou fazer com que ela possa se familiarizar com aquele local onde ela estará. Então, o programa de integração ele pode ser feito não só na área profissional, numa escola, quando a gente traz vocês para aquela dinâmica da primeira semana de aula, a ambientação à aula, quando a gente tem a ambientação ao Teams que vocês tiveram no semestre passado, então você ambientaliza o aluno ao Teams, você está integrando, fazendo um programa de integração para que ele consiga lidar com as novas ferramentas. A gente pode fazer um programa de integração dentro de uma igreja. Você vai a primeira vez numa igreja, alguém tem que te integrar a essa igreja. Você não pode se sentir um peixe fora d'água, senão você não vai querer mais voltar à igreja. Um clube, Então, qualquer local é necessário que haja um programa de integração. Então, você vai ali num clube, a primeira vez, você não conhece ninguém, alguém precisa te integrar para que você possa se sentir parte daquele ambiente. Então, o programa de integração ele vai ser voltado para isso, fazer com que o colaborador se sinta parte daquele ambiente, daquela empresa. Então, a gente vai
se focar na área empresarial, lembrando que a integração pode ser feita em qualquer local. Mas o nosso foco é a área empresarial. O curso é técnico, voltado para recursos humanos. Então, vocês vão ler o material, entender como é feito um programa de integração. Antes do primeiro dia, quais as informações importantes para que eu possa fazer com que aquele colaborador conheça a minha empresa. No primeiro dia, né, ele vai começar, ele foi contratado, o que eu preciso passar para ele, para que ele se sinta parte daquele novo ambiente, conheça aquelas novas pessoas, desempenhe uma nova função. E pós primeiro dia, então a gente nunca para de integrar o colaborador, a gente sempre está fazendo dinâmicas, treinamentos, capacitações internas para que ele possa conhecer outras equipes, outras funções, outros departamentos. É importante isso. Quanto mais a empresa trabalha o programa de integração, melhor ela fica e melhor o colaborador também se desempenha, produz mais, convive melhor. Então a gente sabe que o convívio tem uma grande influência no desenvolvimento da produtividade de um colaborador. Então a primeira atividade vocês vão ser gestores. Vocês podem também pensar como colaboradores, o que gostaria de aprender antes do primeiro dia, no primeiro dia e pós primeiro dia. E o que eu, como gestora, gostaria de fazer com o meu colaborador antes do primeiro dia, no primeiro dia e pós primeiro dia. Então vocês podem trazer as duas visões, mas ali no exercício vocês vão colocar a visão do gestor. Tá? Vocês vão desenvolver então um programa de integração. Tem um vídeo que eu também vou disponibilizar para vocês no Teams e no WhatsApp, que é importante que vocês assistam, que está mostrando um exemplo de um programa de integração. Legal para a gente ter exemplo, mas criem. Atividade individual e vocês devem criar sozinhos, tá? Atividade individual. Pode conversar com um aluno, com outro, trocar ideia com um amigo? Pode, mas desenvolva a sua atividade. Não copie e cole. Eu leio cada atividade. Eu leio. Então, eu vou estar reparando. Se você copiou e colou da internet, se você copiou de algum amigo, não faça isso. Coloque a sua criatividade à prova. Aproveite esse momento para ser um gestor de recursos humanos. Aproveite esse momento para colocar em prática o que você gostaria como colaborador, que muitas vezes na empresa não tem, que você gostaria que fosse aplicado. E como gestor, você vai ter essa oportunidade. Primeira atividade, que tem o prazo até 19/8. Até dia 19/8 tem que entregar para a professora. Depois a gente tem uma segunda atividade, bem simples, são questões sobre o programa de integração que vocês desenvolveram, sobre o programa de integração no geral. Essa atividade tem que ser entregue até o final de agosto, 31 de agosto. Então são questões, né, referente às maiores dificuldades ao criar um projeto de integração. Se você já passou por um projeto de integração, seja ele numa escola, seja ele num clube, numa igreja, também na área profissional, você vai contar sua experiência para mim, acho legal para a gente se conhecer um pouco. E, por fim, se esse programa de integração é útil para harmonizar, para criar uma equipe, para fazer com que o convívio dentro de uma empresa seja melhor. Certo? Dúvidas quanto à atividade 1, quanto à atividade 2? Vão me posicionando. Me procure pelo WhatsApp, me procure pelo Teams, me procure pelo e-mail institucional, que eu estou disponível para vocês. Eu vou trabalhar as minhas aulas em meio às dúvidas que aparecerem. Como eu já falei, tem vergonha de perguntar no grupo? Pergunta à parte, no privado. Coloque ali, ó, meu nome é fulano de tal, sou do segundo RH e tenho essa dúvida, professora, quanto à atividade 1. Não tenham pressa. Respeitem os prazos, façam o tempo de vocês e não deixem de procurar a professora que está aqui para orientar vocês, para ajudar vocês. Senão, eu não dou aula. Se eu não tiver dúvidas, se eu não tiver procura de aluno. Então, o professor, ele gira em torno dessa questão, né? De debater sempre com o aluno e buscar sempre a dúvida que ele tem para poder trabalhar em cima dessa dúvida. Se inscrevam no canal para que vocês possam ser notificados quando a gente tiver novos vídeos. Deem um like, ativem o sininho ali para ter essa notificação e vamos nos comunicando, certo? Eu aguardo vocês, então, nesses meios de comunicação para eventuais dúvidas. Se não tem dúvida, sem problemas, mas se tiver dúvida, é só me procurar, ok? Espero que a gente tenha um excelente semestre, que a gente se dê muito bem. Até a próxima aula.